Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e venho falar nesse vídeo sobre a eficácia de uma vacina. Na verdade, eu vou mostrar uma das formas possíveis de se calcular a eficácia de uma vacina. Esse vídeo foi pensado enquanto eu estava aplicando ali as minhas aulas de probabilidade estatística no YouTube. Em uma das aulas a gente falou sobre correlação. E aí eu dei um exemplo ali de vacina, de medicamento, e aí eu decidi fazer esse vídeo explicando melhor como se calcula a eficácia de uma vacina, né? Esse vídeo, o objetivo dele, no fundo, é também mostrar a importância da gente basear nossas opiniões, os nossos argumentos em dados. E além disso, a gente saber interpretar bem os dados. Independente de qual que é o seu posicionamento político, sua ideologia, da sua formação, você tem que basear ali os seus argumentos em dados e dados bem interpretados. Porque às vezes a gente tem os dados, só que interpreta eles mal. Aí na aula de probabilidade estatística, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo sobre a eficácia da vacina, eu dei um exemplo ali de um hospital. Então vamos começar com esse exemplo mostrando um caso em que os dados não são bem. A gente tem dados, mas não são dados bem interpretados, porque não são dados que mostram o panorama geral ali do que se queria pesquisar. Então vamos começar com esse exemplo errado para depois sim a gente ver como se calcular a eficácia de uma vacina. Então vamos supor que tem um hospital. E nesse hospital, vamos supor que tem um médico querendo verificar a eficácia ali de uma vacina ou de um medicamento. Vamos supor que é um medicamento para facilitar. E todas as pessoas que chegam naquele hospital, ele vai tratar com esse medicamento para ver a eficácia, se o medicamento é bom contra aquela doença ou não. O que ele faz? Vamos supor que chegaram 100 pessoas no hospital com aquela doença e ele tenha tratado essas 100 pessoas com esse medicamento. Aí ele viu que dessas 100 pessoas, 80 pessoas se curaram. 20 pessoas acabaram não conseguindo se curar, foram internadas, acabaram falecendo. Então ele diz, nossa, 100 pessoas chegaram até o hospital, eu tratei essas 100 pessoas com esse medicamento, 80 se curaram e 20 faleceram. Então esse medicamento tem 80% de eficácia. E ele vai lá e escreve, eu vi que o medicamento tem 80% de eficácia. Parece que é verdade? Parece, ué. Foi 100 pessoas e ele deu o medicamento, 80 pessoas se curaram. Parece que é verdade que o medicamento tem 80% de eficácia. Só que isso não é a verdade, né? Pode até ser. Pode até ser 80% por acaso, mas não é a verdade. Por quê? O que ele deveria fazer é, chegam as pessoas no hospital. Uma parte ele dá o medicamento e a outra parte ele não dá o medicamento. Porque vamos supor, nesse hospital ele tratou com esse remédio. 80 pessoas se curou e 20 faleceram. Teve um outro hospital que também teve 100 pessoas que chegou com essa doença, não foram tratadas com esse remédio, e lá também teve 80% que se curaram e 20% que faleceram. O que acontece? Então, esse medicamento, neste caso, não serve para nada. Por quê? Porque com ou sem o medicamento, a mesma quantidade, a mesma proporção de pessoas que se curaram, continua se curando. Sem o medicamento se cura 80%, com o medicamento se cura também 80%. Então, nesse caso, se você vê só uma parte dos dados, parece que ele tem uma eficácia de 80%. Mas se você vê ali mais dados, ou seja, você vê o pessoal que não se trata com esse remédio e você vê que é a mesma proporção, você vê que esse medicamento não serve para nada. Ou às vezes o médico acha que é 80% de eficácia. Só que quando você vai ver lá no hospital vizinho que não tratou com esse remédio, lá 90 pessoas se curaram, das 100 que chegaram doentes, né? 90 pessoas se curaram e 10 pessoas faleceram. Então olha só, o que parece por esses dados é que o medicamento não tem 80% de eficácia. Ao contrário, ele está prejudicando os pacientes. Parece que ele está agravando às vezes a doença. Então se você olhar só uma parte dos dados, parece que tem 80% de eficácia. Mas às vezes o medicamento não serve para nada. Às vezes o medicamento até tem uma certa eficácia. Às vezes o medicamento está prejudicando as pessoas, está agravando a doença. Só com essas informações não é possível. Eu tenho que ver também as informações o quê? Das pessoas que não tomaram esse medicamento. Então essa foi só para a gente ter uma ideia de como às vezes a gente tem dados, mas os dados não são completos e a gente não pode fazer certas interpretações com aqueles dados. Então a gente tem que conhecer melhor ali a estatística. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente for falar
de vacina, a gente foi fazer um estudo sério, estatístico sobre a eficácia de uma vacina. E nesse estudo, a gente precisa separar as pessoas do nosso estudo em dois grupos. O grupo que vai receber de fato a vacina e um grupo que não vai receber a vacina, para a gente ver quantas pessoas ficaram doentes aqui nesse grupo sem vacina e quantas pessoas ficaram doentes aqui nesse grupo com a vacina. Para aí sim a gente verificar a eficácia da vacina. Só que tem uma coisa que chama efeito placebo. Às vezes a pessoa que recebe a vacina, ela já fica meio que esperançosa de não pegar aquela doença. E isso já contribui uma certa porcentagem para ela não pegar aquela doença. Não é a porcentagem total, mas vai ter uma certa porcentagem que pode melhorar. Então o que se faz? Com um grupo que não vai tomar vacina, eles vão tomar um placebo. É uma coisa que parece a vacina de verdade, mas lá dentro não tem os mesmos elementos que tem na vacina. Então são a água, não sei, com açúcar, não sei. Alguma coisa que a gente sabe que não vai melhorar ali a prevenção da doença. Só que no caso, o que a gente vai ter que acontecer? Os dois grupos vão estar felizes. O grupo que tomou a vacina de verdade e o grupo que tomou placebo. Porque os dois vão estar naquela dúvida. Será que eu tomei a vacina ou será que eu não tomei? Então os dois vai ter esse efeito placebo. Então a gente elimina o efeito placebo. A diferença vai ser de fato o que a vacina ajuda. Então os dois grupos vão tomar vacina. Só que um grupo vai tomar vacina de verdade. O outro grupo vai tomar uma vacina que é um placebo. E é importante que ninguém saiba de antemão quem que vai tomar vacina, quem que vai tomar placebo. Tem que ser alguma coisa que seja aleatória. Porque se não for aleatória, imagina só, eu sou médico e aí eu vou dar a vacina tudo para minha família. E o placebo eu dou para os outros. Aí a minha família já tem alguma coisa ali, algum gene que previne aquela doença. Aí eu penso, nossa, a vacina foi bem eficiente, né? Mas não, na verdade foi aquele gene. Então precisa ser aleatório para eliminar todos esses casos aí que podem dar problema e podem distorcer as nossas informações. Tá, professor, mas como que a gente calcula a eficácia de uma vacina? Então vamos lá aos cálculos da eficácia da vacina. Então vamos supor que 100 pessoas vão tomar o placebo e 100 pessoas vão tomar a vacina de verdade. Nem sempre essa quantidade é de fato igual, nem sempre é igual a quantidade de pessoas que tomou placebo e a quantidade que tomou vacina, porque, como a gente viu, é uma coisa aleatória, né? Não tem alguém decidindo quem vai tomar placebo ou vacina, né? Provavelmente algum software decidindo quem vai tomar placebo e vacina, e a gente vai saber só no final do estudo quem tomou placebo e quem tomou vacina, para a gente fazer ali nossos cálculos estatísticos e verificar a eficácia da vacina. Então vamos chamar aqui, ó, no nosso caso, TP é o total de pessoas que tomou placebo. No nosso exemplo, são 100 pessoas. E TV é o total de pessoas que tomou a vacina de verdade. No nosso caso, TV é 100. Porque 100 pessoas no total tomaram placebo, 100 pessoas no total tomaram vacina de verdade. Aí a gente tem o seguinte, dessas 100 pessoas que tomaram placebo, 40, olha só a carinha dele de triste, 40 ficaram doentes. E 60 não ficaram doentes das 100 pessoas que tomaram placebo. Eu vou chamar aqui de DP, são as pessoas que ficaram doentes tomando placebo. Então as pessoas que ficaram doentes tomando placebo foram 40 aqui, ó. 40 pessoas ficaram doentes tomando placebo. E eu preciso também saber quem tomou vacina, que ficou doente e não ficou doente. Das 100 pessoas que tomaram vacina, 10 pessoas, ó, carinha de triste, tomaram a vacina, mas ficaram mesmo assim doentes. E 90 pessoas não ficaram. Aí a gente vai chamar aqui de DV, o que? Pessoas doentes que tomaram vacina, são 10. Então a gente tem o TP, total de pessoas que tomou placebo, 100. TV, total de pessoas que tomaram vacina de verdade, 100. DP, pessoas que ficaram doentes tomando placebo, 40. E DV, pessoas que ficaram doentes tomando a vacina de verdade, são 10. Com esses números dá pra gente fazer o nosso cálculo de proporção de pessoas que ficaram doentes tomando placebo e também a proporção de pessoas que ficaram doentes tomando vacina. Vamos calcular primeiro a proporção de doentes dentre as pessoas que receberam placebo. É só ver o quê? Quantas pessoas ficaram doentes tomando placebo e qual que é o total de pessoas tomando placebo. Pessoas doentes que tomaram placebo 40 dividido pelo total de pessoas que tomaram placebo 100. 40 sobre 100, 0,4, né?
Ou seja, 40% das pessoas que tomaram placebo ficaram doentes. Vamos calcular também a proporção de pessoas que ficaram doentes tomando vacina, né? Vai ser o quê? O total, a quantidade de pessoas doentes que tomaram vacinas, 10, dividido pelo total de pessoas que tomaram vacinas. 10 dividido por 100, 0,1. Ou seja, 10% das pessoas que tomaram vacina ficaram doentes. E como a gente faz o cálculo aí da eficácia da vacina? Aí a gente vai dividir a proporção de pessoas que ficaram doentes tomando a vacina, que é o 0,1, dividido pela proporção de pessoas que ficaram doentes tomando placebo. Qual que é a proporção de pessoas que ficaram doentes tomando vacina? 0,1, dividido pela proporção de pessoas que ficaram doentes tomando placebo, 0,4. 0,1 dividido por 0,4 é 0,25. O que significa esse 0,25? Significa 0,25 seria 25%. Significa que, em relação às pessoas que tomaram placebo, 40 pessoas ficaram doentes. Dessas 40 pessoas, se elas tomassem vacina, só 25% delas, seria o esperado, né? Somente 25% delas ficariam de fato doentes. Porque no caso do placebo seria 40%, no outro caso seriam 10%. Ou seja, só 25% das pessoas, a expectativa, entendeu? A expectativa é que 25% das pessoas que tomaram placebo, se tivessem tomado vacinas, só esses 25% estariam doentes. Só que a eficácia não é 25, porque eu não quero ver quantas pessoas que ficariam doentes que vão continuar doentes. Eu quero ver quantas pessoas que ficaram doentes que vão deixar de ficar doentes. Aí o que eu faço? Eu faço a conta de 1, que seria o 100%, menos o 0,25, que seria o 25%. E aí eu tenho esse 0,75. Esse 0,75 que é a eficácia da doença. Porque o que significa esse 0,75? Seria 75%, né? Significa que das pessoas que tomaram placebo, se elas tomassem a vacina, a expectativa é, das pessoas que ficaram doentes tomando placebo, a expectativa é que 75% delas não ficariam doentes tomando vacina. Por isso a eficácia de 75%. 75% é o quê? É a relação dos dois doentes. 75% dos doentes tomando placebo não ficariam doentes tomando a vacina. Por isso essa eficácia é de 75%. Mas, professor, eu tenho que fazer todas essas contas aqui sempre para calcular a eficácia da vacina? Não, a gente pode criar uma fórmula. Vamos criar uma fórmula para calcular a eficácia da vacina? Que fórmula que a gente pode fazer? Olha lá, o E vai ser a eficácia da vacina. A gente não fez aqui 1 menos o 0,25 para dar o 0,75 que é eficácia? Sim. Então a gente faz 1 menos isso daqui. O 0,25 veio dessa fórmula aqui. Então essa fórmula vai estar aqui. Mas, professor, está diferente. Por que está diferente? Porque aqui a gente não tinha o dV sobre o TV dividido por dP sobre TP, divisão de fração. Quando tem uma divisão de fração, fica o quê? Fica a fração de cima, ó, dV sobre TP, vezes o inverso da fração de baixo, ó, vezes o TP sobre dP. Então, no fundo, essa divisão é a mesma coisa que essa multiplicação, porque divisão de fração é uma multiplicar a fração de cima vezes o inverso da de baixo. Então, aqui a gente tem a fórmula. Essa fórmula aqui nos vai dar a eficácia da vacina, ou seja, quantos por cento das pessoas que ficariam doentes sem a vacina vão deixar de ficar doentes se tomarem a vacina. Isso significa a eficácia da vacina. Perceba então que a eficácia 75% não significa que quem tomar vacina vai ter 25% de chance de ficar doente. Isso é em relação às pessoas que ficaram doentes que tomaram placebo. Veja que, olha só, a proporção de pessoas doentes tomando vacina foi 10% e não 25%. No caso do Covid, vai ser até menos pessoas que vai ficar doente a proporção tomando a vacina. Então, por exemplo, quando foi divulgado lá, a Coronavac tem 50% de eficácia, muita gente achou que seria, nossa, se eu tomar a Coronavac eu vou ter 50% de chance de ficar doente. Não, isso é totalmente inverdade. Esse 50% da Coronavac quer dizer o quê? Que das pessoas que ficariam doentes na realidade sem vacina, com vacina não ficariam doentes. Ou seja, só das pessoas que ficaram doentes a gente reduziria na metade a quantidade de pessoas doentes. Então não é se tomar a vacina você vai ter 50% de chance de pegar a doença. Ou no nosso caso aqui você vai ter 25% de chance de pegar a doença. Não, a eficácia é comparando os doentes nos dois casos, ok? Vamos pegar agora esse exemplo dessa fórmula na prática de um artigo que a gente obteve ali da AstraZeneca. Se você quiser ver esse artigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse artigo se você quiser ler. E a gente vai calcular pela fórmula que a gente acabou de verificar
a eficácia da vacina. Pode dar um pouquinho de diferença do artigo, porque lá eles levam em consideração outras variáveis, por exemplo, o tempo que a pessoa ficou em contato ali com o vírus, né? Entre as duas vacinas, depois da segunda vacina, ele leva em consideração outras variáveis. Mas a diferença é pouca ali. A diferença é de 1% ali, no máximo. Mesma coisa se você fazer também as contas com os dados que foram divulgados da Coronavac. Se você usar essa forma, vai dar ali 1%, um pouquinho menos de diferença, porque eles levam em consideração outras variáveis, tá? Esse é um exemplo mais simples, mas que calcula bem próximo mesmo a eficácia que é utilizado nesses artigos científicos. Então, nesse artigo, ele fala que ele fez uma pesquisa para verificar a eficácia da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. E aí teve o grupo de vacinados e o grupo de não vacinados que receberam apenas o placebo. No grupo de vacinados, foram 8.597 vacinados. E no grupo de que receberam o placebo, foram 8.580 não vacinados. Então percebe que já foram mais de 17 mil pessoas que participaram dessa pesquisa, sendo que 8.597 foram vacinados com a vacina de verdade da AstraZeneca e 8.580 receberam só o placebo. Dessas pessoas que receberam só placebo, 248 ficaram com Covid sintomáticos. Já das pessoas vacinadas, 84 pessoas pegaram Covid de forma sintomática. E aí como que a gente calcula ali então a eficácia da vacina? Bom, a gente viu a fórmula. A eficácia da vacina é 1 menos essa conta aqui, que seria pessoas doentes que tomou vacina sobre o total de pessoas que tomou vacina, vezes o total que tomou placebo, dividido pelas pessoas doentes que tomaram placebo. Aí essa conta fica o quê? 1 menos. Quantas pessoas ficaram doentes que tomaram vacina? 84. Total de pessoas que tomaram vacina, 8.597. Vezes total de pessoas que tomaram placebo, 8.580. Dividido por pessoas doentes que tomaram placebo, que é 248. Essa conta aqui vai dar 0,662, ou seja, 66,2% de eficácia. Então perceba que mesmo a pessoa tomando a vacina, pode ser que ela fique doente. Porque às vezes a pessoa fala, tomou vacina, então não vai ficar doente. Se ficou doente, quer dizer que a vacina não presta. Não, pode ser que mesmo com a vacina, a pessoa ainda fica doente. O que acontece o quê? Que diminui a probabilidade de ficar doente. Nesse caso, diminui quanto? 66,2%. Mas, professor, então a gente ainda vai ter ali 34 pessoas que não ficaram doentes? Sim. A eficácia ali da AstraZeneca está ali 66%, 70%, dependendo do país que foram feitos os testes, né? Nesse caso que eu peguei, acho que foi feito no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul, se eu não me engano. Tem que rever o artigo. Foram feitos em 3 países, né? Então a AstraZeneca está ali em 66, 70, às vezes dependendo do artigo científico dá 78. Da Coronavac também começou com 50. E às vezes tem alguns que dá um pouco mais aí, dependendo também de onde foi feito a pesquisa do Coronavac. Tem a Pfizer, que é mais de 90%. Mas o importante disso tudo não é que 66,2% de eficácia da AstraZeneca ou 50 e poucos por cento de eficácia da Coronavac. O importante é que tanto a AstraZeneca como a Coronavac, como a Pfizer, mostraram uma eficácia de 100% contra casos graves e mortes de internação. Ou seja, se você tomar vacina da AstraZeneca, da Coronavac, da Pfizer, se você tomar as vacinas, você pode ainda pegar coronavírus. Mas se você, lógico, reduz a probabilidade de você pegar, e se você pegar vai ser um caso mais simples. Você não vai chegar a falecer como a gente teve aí no Brasil, que infelizmente mais de 500 mil de pessoas faleceram, ok? Então esse vídeo aí foi para isso, para a gente ver a importância da gente basear nossos argumentos em dados e basear em dados corretos, a gente ver todos os dados e saber interpretar bem os dados corretamente e conhecer a estatística. Conhecer a estatística é fundamental, a teoria da estatística é fundamental e também a gente saber a importância da vacina, né? A vacina ajuda de fato a prevenir a gente ficar doente. E o mais importante de tudo, a vacina ajuda a salvar vidas. Como a gente viu, a AstraZeneca, Coronavac, Pfizer tem eficácias aí, mostraram eficácias de 100% contra mortes e contra casos graves da Covid, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraços e até mais.